A sincronia nos pensamentos, à luz dos conceitos estoicos, ganha uma perspectiva intrigante e profundamente conectada à ideia de uma ordem cósmica. Segundo a filosofia estoica, a natureza é regida por uma harmonia intrínseca, uma logos que permeia todas as coisas. Nesse contexto, quando duas pessoas compartilham pensamentos semelhantes ou expressam ideias simultaneamente, isso pode ser interpretado como uma manifestação dessa ordem universal. Os estoicos acreditavam na importância de reconhecer e viver em harmonia com o logos cósmico. A sincronicidade nos pensamentos, portanto, pode ser vista como um reflexo da conexão mais ampla que transcende as interações humanas cotidianas. A coincidência de ideias reflete uma sintonia não apenas entre as mentes individuais, mas também com a ordem maior que guia o universo. Além disso, os estoicos valorizavam a virtude da sabedoria e da compreensão mútua. Quando duas pessoas têm pensamentos alinhados, isso pode indicar uma afinidade no entendimento da realidade e uma convergência de perspectivas fundamentadas na razão e na busca pela sabedoria estoica. Curiosamente, o filósofo estoico Epíteto enfatizava a importância de aceitar o que não pode ser controlado. Se a sincronia nos pensamentos ocorre de maneira natural e espontânea, isso pode ser interpretado como um evento providencial, algo que escapa ao controle humano direto, mas que está em sintonia com a ordem do cosmos. Assim, a sincronia nos pensamentos entre duas pessoas não apenas sugere uma conexão especial entre elas, mas também pode ser vista como um lembrete das forças cósmicas que permeiam o universo, conforme entendido pelos estoicos. Essa harmonia entre mentes, em última análise, pode ser percebida como parte de um todo maior, onde as interações humanas refletem a ordem intrínseca da natureza. A compreensão intuitiva entre duas pessoas, à luz dos conceitos estoicos, remonta à crença na importância da razão e do entendimento mútuo como elementos fundamentais para uma vida virtuosa. Os estoicos valorizavam a capacidade de raciocinar e compreender, não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente, reconhecendo as complexidades do mundo interior. No contexto da compreensão intuitiva, podemos explorar a ideia estoica de simpatia ou simpatia cósmica. Essa concepção sugere uma interconexão intrínseca entre todas as coisas no universo. Quando duas pessoas conseguem captar as emoções uma da outra sem a necessidade de palavras, isso pode ser interpretado como uma manifestação da simpatia cósmica, onde a harmonia emocional transcende a comunicação verbal. Os estoicos acreditavam que a virtude era alcançada por meio do entendimento da natureza e da conformidade com a ordem cósmica. Nesse sentido, a compreensão intuitiva das emoções do outro seria um reflexo dessa busca pela sabedoria estoica. A capacidade de sentir e compreender emocionalmente o próximo sem palavras poderia ser vista como uma expressão da virtude, que é a busca constante pelo que é ético e correto. Curiosamente, Sêneca, um proeminente filósofo estoico, abordou a importância da comunicação eficaz nas relações humanas. Ao destacar a relevância da empatia, ele ressaltou que compreender as emoções alheias é essencial para uma convivência justa e pacífica. Portanto, a compreensão intuitiva entre duas pessoas não apenas reflete uma ligação emocional especial, mas também pode ser interpretada como uma expressão da sabedoria estoica, da simpatia cósmica e do reconhecimento da interconexão fundamental que permeia o universo. Nesse contexto, a comunicação silenciosa das emoções ganha uma profundidade significativa, alinhada aos princípios estoicos de virtude e harmonia cósmica. A experiência de compartilhar sonhos interligados, à luz dos conceitos estoicos, pode ser interpretada como um fascinante encontro entre a esfera onírica e a filosofia que valoriza a busca pela virtude e a compreensão da ordem cósmica. Os estoicos acreditavam na importância de viver de acordo com a natureza e a razão, reconhecendo que o universo é regido por uma ordem intrínseca. No contexto dos sonhos compartilhados, podemos explorar a ideia estoica de que a mente humana é parte integrante da ordem cósmica. Se dois indivíduos têm sonhos interligados ou compartilham temas semelhantes em seus devaneios noturnos, isso pode ser interpretado como uma expressão da simpatia cósmica, onde as mentes estão conectadas de maneira mais profunda, mesmo durante o sono. O filósofo estoico Epíteto enfatizava a importância de aceitar as circunstâncias que não estão sob nosso controle direto. Nesse sentido, os sonhos, muitas vezes além de nossa influência consciente, poderiam ser vistos como manifestações providenciais ou insights da ordem cósmica. A relação entre sonhos compartilhados e conexão profunda também pode ser enquadrada no entendimento estoico de que a virtude é alcançada através da busca pela sabedoria e da compreensão mútua. Compartilhar visões noturnas similares pode ser interpretado como uma forma de alinhamento nas aspirações, desejos e compreensões mais profundas da existência.
Além disso, os estoicos acreditavam em uma ética centrada na comunidade e na compaixão. Se dois indivíduos têm sonhos interligados, isso poderia ser considerado como um sinal de uma conexão além do âmbito individual, apontando para uma harmonia cósmica que transcende as fronteiras da consciência individual. Assim, os sonhos compartilhados entre duas pessoas não apenas sugerem uma conexão especial, mas também podem ser interpretados como uma manifestação da simpatia cósmica, do entendimento estoico da ordem universal e da busca conjunta pela virtude e sabedoria. Essa interconexão, mesmo nos reinos do inconsciente, reflete a harmonia estoica na busca por uma vida ética e alinhada com a natureza. A percepção de um sentido de propósito comum entre duas pessoas, sob a ótica estoica, lança luz sobre a filosofia que preconiza a busca pela virtude e o alinhamento com a ordem cósmica. Os estoicos acreditavam que a vida virtuosa estava intrinsecamente ligada ao entendimento e à aceitação do destino, bem como ao reconhecimento de um propósito maior que permeia o universo. Na perspectiva estoica, a noção de destino não implica em uma resignação passiva, mas sim em uma aceitação ativa das circunstâncias. Se duas pessoas sentem que têm um propósito ou missão em comum na vida, isso pode ser interpretado como um alinhamento com a eproiresis, a faculdade de escolha racional dos estoicos. Significa que ambas as partes estão conscientemente escolhendo buscar e realizar um propósito que está de acordo com a natureza e a ordem cósmica. É interessante notar que, para os estoicos, o propósito de vida estava intrinsecamente ligado à virtude. O filósofo Epíteto afirmava que a verdadeira liberdade e propósito derivavam da capacidade de discernir entre o que está em nosso controle e o que não está. Se duas pessoas compartilham um propósito comum, isso pode indicar uma compreensão mútua e uma busca conjunta pela virtude estoica. Curiosamente, Sêneca, outro filósofo estoico, destacava a importância de encontrar significado nas interações humanas. Se duas pessoas sentem uma ligação inexplicável, é como se estivessem participando de um destino compartilhado, uma jornada em que buscam coletivamente a excelência moral e a realização de um propósito maior. Assim, o sentido de propósito comum entre duas pessoas, à luz dos conceitos estoicos, não apenas sugere uma conexão especial, mas também pode ser interpretado como um compromisso mútuo em viver em harmonia com a ordem cósmica, buscando a virtude e contribuindo para um propósito maior que transcende as individualidades. Essa perspectiva estoica sobre o propósito comum enriquece as relações humanas com uma profundidade filosófica, onde o entendimento e a aceitação do destino se entrelaçam com a busca coletiva pela excelência moral. A experiência frequente de déjà vu entre duas pessoas, à luz dos conceitos estoicos, pode ser explorada sob a ótica da compreensão da natureza cíclica da existência e da interconexão entre eventos passados, presentes e futuros. Os estoicos, que abraçavam a ideia de uma ordem cósmica, viam o tempo como uma parte intrínseca dessa harmonia, e a sensação de déjà vu pode ser interpretada como uma brecha momentânea nessa linha temporal. Na filosofia estoica, o tempo é considerado parte do logos cósmico, a razão divina que permeia todas as coisas. A experiência de déjà vu pode sugerir uma breve sintonia com essa ordem universal, como se, por um instante, as pessoas estivessem conectadas não apenas ao presente imediato, mas também a eventos passados que ecoam na tessitura do tempo. É interessante notar que Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, escreveu extensivamente sobre a transitoriedade da vida e a necessidade de viver de acordo com a natureza e a razão. O déjà vu, nesse contexto, poderia ser interpretado como uma lembrança fugaz da impermanência da existência e da constante interação entre os diferentes momentos do tempo. O sentimento de déjà vu entre duas pessoas pode ser percebido como um indício de que suas vidas estão entrelaçadas por laços cósmicos mais profundos. Os estoicos valorizavam a ideia de uma comunidade global e uma simpatia cósmica, onde as interações entre indivíduos eram consideradas parte de um padrão mais amplo. Assim, a experiência de déjà vu entre pessoas conectadas estoicamente não apenas adiciona uma camada de mistério e encanto à relação, mas também pode ser vista como um lembrete fugaz de que, em um nível mais profundo, suas vidas estão enredadas em uma tapeçaria cósmica. O déjà vu, nesse contexto, torna-se uma porta momentânea para a compreensão da natureza cíclica do tempo e da interconexão que transcende as fronteiras do presente. A percepção de uma sintonia energética entre duas pessoas, à luz dos conceitos estoicos, proporciona uma perspectiva intrigante sobre a conexão humana e a interação com as forças cósmicas que permeiam o universo. Os estoicos acreditavam na existência de uma harmonia universal, uma elogos que conecta todas as coisas, e a sintonia energética pode ser interpretada como uma manifestação dessa ordem cósmica.
A ideia estoica de que tudo está interligado, uma visão conhecida como simpatia ou simpatia cósmica, sugere que existe uma força invisível que une todas as partes do universo. Quando duas pessoas sentem a energia uma da outra, mesmo à distância, isso pode ser interpretado como uma experiência tangível dessa conexão cósmica, onde as almas estão interconectadas por uma força que transcende as barreiras físicas. É fascinante explorar como os estoicos abordariam a percepção da energia entre indivíduos. A capacidade de sentir a presença ou a energia de outra pessoa poderia ser vista como um reflexo da sensibilidade à ordem cósmica e à simpatia que permeia todas as coisas. Curiosamente, o filósofo estoico Marco Aurélio enfatizava a importância de manter a tranquilidade interior, mesmo diante das interações e energias externas. Se duas pessoas estão conectadas por uma força invisível, a habilidade de permanecer sereno perante essa ligação energética pode ser considerada uma expressão da virtude estoica. Além disso, a sintonia energética à distância pode ser explorada no contexto do entendimento estoico de que a virtude é alcançada pela compreensão da natureza e pela conformidade com a ordem cósmica. A percepção da energia do outro pode ser interpretada como um insight intuitivo da harmonia universal que guia as interações humanas. Portanto, a sintonia energética entre duas pessoas, na perspectiva estoica, não apenas adiciona uma dimensão de conexão especial, mas também pode ser vista como uma experiência palpável da simpatia cósmica. Essa ligação invisível transcende as fronteiras físicas, lembrando-nos da interconexão fundamental entre as almas em sintonia com a ordem cósmica. A semelhança nas respostas a estímulos específicos entre duas pessoas, à luz dos conceitos estoicos, sugere uma interessante conexão emocional fundamentada na compreensão mútua e na busca pela virtude. Os estoicos valorizavam a importância de manter a serenidade diante dos eventos externos, reconhecendo que a verdadeira liberdade estava na capacidade de escolher a resposta adequada às circunstâncias. A similitude nas reações a notícias ou eventos pode ser interpretada à luz do entendimento estoico da virtude como a excelência moral alcançada através da razão. Se duas pessoas respondem de maneira semelhante a estímulos externos, isso pode indicar uma afinidade na compreensão da natureza da realidade e na aplicação dos princípios éticos estoicos nas situações cotidianas. Os estoicos também enfatizavam a ideia de que a verdadeira riqueza reside na excelência moral e na virtude, não em bens materiais ou circunstâncias externas. Se as respostas a estímulos indicam uma prioridade compartilhada nos valores estoicos, isso reforça a ideia de uma conexão profunda baseada em princípios éticos comuns. Curiosamente, o filósofo estoico Sêneca discutiu a importância de cultivar a tranquilidade interior independentemente das circunstâncias externas. Se duas pessoas demonstram respostas similares a eventos externos, isso pode ser interpretado como uma manifestação da busca estoica pela paz interior e serenidade diante das flutuações da vida. Além disso, a semelhança nas respostas emocionais pode ser vista como uma expressão da simpatia cósmica, um conceito estoico que sugere uma conexão intrínseca entre todas as coisas. A harmonia emocional entre duas pessoas pode refletir uma sincronia mais ampla com a ordem cósmica. Assim, a convergência nas respostas a estímulos entre indivíduos, à luz dos conceitos estoicos, não apenas indica uma conexão emocional, mas também pode ser interpretada como uma manifestação da busca conjunta pela virtude e pela harmonia com a ordem cósmica. Essa semelhança revela uma compreensão mútua profunda e uma orientação ética compartilhada na jornada da vida. A habilidade de se comunicar eficientemente sem palavras, especialmente através de gestos, olhares e expressões faciais, ganha uma significância profunda à luz dos conceitos estoicos, que valorizavam a compreensão mútua, a empatia e a virtude como elementos essenciais para uma vida plena e ética. Os estoicos acreditavam na importância de uma comunicação consciente e racional, mas também reconheciam a profundidade da comunicação não verbal. A facilidade na comunicação não verbal entre duas pessoas pode ser vista como uma manifestação da simpatia cósmica, uma interconexão que transcende as palavras e reflete a harmonia universal. Ao explorar a filosofia estoica, percebemos que a virtude é central para essa tradição. Se duas pessoas conseguem se comunicar eficientemente sem palavras, isso pode indicar uma compreensão intuitiva das emoções e intenções do outro, refletindo uma harmonia emocional em busca da virtude. É interessante notar como os estoicos enfatizavam a importância da empatia e da compreensão mútua para uma vida ética. A comunicação não verbal, com seus gestos e expressões, torna-se uma linguagem sutil que transcende as barreiras da linguagem falada, proporcionando uma forma mais direta de expressar sentimentos e pensamentos. Curiosamente, Sêneca, um proeminente filósofo estoico, destacava a necessidade de uma comunicação clara e aberta nas relações humanas. A
A capacidade de se comunicar eficientemente sem palavras pode ser vista como uma manifestação da clareza emocional e da conexão profunda que os estoicos valorizavam. Além disso, a comunicação não verbal entre duas pessoas pode ser interpretada como uma expressão da logos cósmica, a razão divina que, segundo os estoicos, permeia todas as coisas. Nesse contexto, a comunicação eficaz sem palavras torna-se uma dança harmônica com a ordem universal. Assim, a facilidade na comunicação não verbal entre indivíduos, à luz dos conceitos estoicos, não apenas aponta para uma conexão especial, mas também representa uma manifestação tangível da simpatia cósmica, da busca pela virtude e da compreensão mútua que transcende as limitações da linguagem verbal. Essa forma de comunicação torna-se um meio sutil e profundo de expressar a conexão e a harmonia entre as almas. A sensação de uma conexão que transcende as barreiras do tempo e do espaço, como se duas pessoas tivessem conhecido uma a outra em vidas passadas, introduz uma dimensão fascinante à luz dos conceitos estoicos. Os estoicos acreditavam em uma ordem cósmica que permeia todas as coisas, e a ideia de uma conexão que ultrapassa as limitações temporais e espaciais pode ser interpretada como um insight para a simpatia cósmica e a interconexão universal. Na perspectiva estoica, a vida é vista como parte de um vasto e intrincado tecido cósmico. Se duas pessoas sentem que sua conexão vai além dos limites convencionais de tempo e espaço, isso pode ser interpretado como uma expressão da crença estoica na continuidade da alma e na interação das almas ao longo do tempo. Curiosamente, os estoicos abordavam a mortalidade com uma perspectiva de aceitação serena. O filósofo Epíteto, por exemplo, destacava a importância de aceitar o que não pode ser controlado. A sensação de uma conexão além do tempo e espaço pode ser vista como uma aceitação intuitiva de algo que está além do controle humano direto, algo que ressoa com os princípios estoicos de resignação diante das circunstâncias. Além disso, a ideia de uma conexão além do tempo e espaço sugere uma afinidade profunda nas almas, uma harmonia cósmica que transcende as circunstâncias presentes. Se duas pessoas sentem que já se conheceram em vidas passadas, isso pode ser interpretado como uma expressão da simpatia cósmica, onde as almas estão entrelaçadas por uma ordem divina. É interessante notar que os estoicos enfatizavam a importância da virtude e do entendimento da natureza para uma vida ética. Se a conexão entre duas pessoas transcende o tempo e o espaço, pode ser interpretada como uma jornada conjunta em busca da virtude ao longo de múltiplas existências. Assim, a percepção de uma conexão além do tempo e espaço, à luz dos conceitos estoicos, não apenas adiciona uma camada de misticismo à relação, mas também reflete a crença na continuidade da alma, na simpatia cósmica e na interconexão eterna das almas em busca da virtude e da compreensão da ordem cósmica. Essa perspectiva estoica proporciona uma visão rica e filosófica das relações humanas.